Glórias a Deus, mais uma vez então, terceira parte, estamos encerrando, aleluias, mas eu creio com um fim muito proveitoso. E a minha oração é essa, querido, que realmente o próprio Espírito Santo traga convencimento em você de tudo aquilo que nós estamos aqui argumentando e pela palavra de Deus. Amém? Isso é claro, é maravilhoso. Tá certo? Muito bem, eu quero, depois da segunda parte, entrar aqui em Romanos com uma palavra que ela é muito forte e que tem que ser decisiva para você que ainda não teve essa experiência, que ainda está gatinhando espiritualmente, que está movido por palavras que não são verdadeiras, ou por ignorância ou não. Aleluias. Mas veja o que Paulo fala, e temos que respeitar o que ele diz. Em Romanos capítulo 8, versículo 8 em diante, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, de fato, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Vou ler mais uma vez. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, esse tal não é dele. Romanos 8, versículo, o crucial, que é o 9. Vou ler mais uma vez. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se estiver no Espírito. De fato, aleluia, ou, meu Deus, vou ler mais uma vez. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja bem, amado, como essa palavra, ela nos impacta. Aleluias. E como a gente também vê que está faltando algo na igreja. Algo que é crucial, que é o poder de Deus, de fato. Aleluias. E Paulo aqui, veja, Paulo não coloca meias palavras. Porque se de fato você não tem o Espírito Santo, que tudo até aqui nós falamos, inclusive a experiência nesse ato, aleluias, esse não é de Deus. Nós ouvimos em Efésios 1,13, selados pelo Espírito Santo, propriedade de Deus. Então são coisas que nós precisamos olhar de frente, para sair do erro, da fantasia religiosa, da ilusão, ou da escravidão da teologia, que muitas vezes, em vez de somar, ela divide. Amém? Muito bem, queridos. Aleluias. Eu quero ir então lá para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Aleluias. A gente quer entrar então em algumas coisas aqui, para trazer mais fortalecimento, mais convicção para você e para mim também, em relação a isso. Tá certo? Glória a Deus. Agora, entenda uma coisa. Paulo também diz que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Quer dizer, também não adianta você ter o Espírito Santo se você não se rende a Deus, não se rende a Jesus e não se rende ao Espírito Santo. Aleluia. Então, veja, tudo isso estamos ouvindo para que o próprio Espírito venha estar nos envolvendo e nos convencendo. Muito bem? Vamos lá então. Aleluias. Diz assim então em Atos: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra de Deus. Felipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo.
Então ali multidões, através do Evangelho, das manifestações de poder, porque onde não está o Espírito de Deus, não há poder, não há manifestações do Espírito Santo. Como é que vai haver se não está naquela pessoa? Aleluia. Filipe era cheio do Espírito Santo. Agora veja bem, aleluia, lá no versículo 12 em diante, diz ali: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Aleluia. Então aqui é um texto que mostra o que nós estamos falando, lá por que duvidar. Era o batismo das águas, era o batismo por arrependimento, era o batismo daquelas pessoas que tomavam a posição, então, em seguir a Cristo, que se arrependiam dos seus pecados. Então, eram batizados nas águas. Agora, veja o versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé. Amém? E aqui tem o caso, então, de Simão. Agora, segue o texto aqui, glória a Deus, o texto segue. No versículo 15, diz assim: os quais descendo para lá, aliás, vamos chegar aqui antes um pouquinho, diz assim no versículo 13, aliás, 14, eu pulei aqui. Ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Para quê? Já estavam batizados nas águas. Para quê? Não precisa. Quando batizaram nas águas, automaticamente receberam o Espírito Santo. Vamos ver? Aleluia! Os quais descendo para lá, João e Pedro, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Como é que eu posso duvidar disso, queridos? Como é que eu posso pregar outra coisa? Como é que eu posso ficar satisfeito apenas com isso? Se Deus tem muito mais. Ele tem a promessa, o Espírito Santo, para aquele que se converte a Cristo. Amém? Agora, se não pregamos sobre isso, como é que as pessoas vão buscar no Espírito Santo? Se nós nos contentamos apenas com o primeiro batismo, que é das águas, nascer da água e do Espírito, sem o nascimento do Espírito, como é que poder ficar satisfeito com a igreja dessa maneira? Quem sabe 3, 4 batizados no Espírito Santo, tiveram uma experiência e o resto. Quem sabe 2, 3 falam em língua e o resto. Nós ouvimos o que está em Romanos 8. Então, há uma grande responsabilidade nossa de fazer o que eu estou fazendo, pregando sobre isso, para que haja uma igreja forte, poderosa, uma igreja que serve a Deus, que não se contenta estar estagnado e sentado num banco. Claro que não. Porque aí, pelo Espírito Santo, nós somos despertados, avivados, aleluias, sacudidos, e começamos então a nos mover poderosamente com o Espírito Santo. Oh, Deus de misericórdia! Então, Pedro e João vão ali. E é claro que eles pregam sobre o Espírito Santo, vamos ver depois isso também. E eles entendendo sobre o Espírito Santo, eles buscaram e receberam o Espírito Santo. Eles impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Pela fé, eles recebiam e automaticamente, é claro, que eles tinham a experiência, querido. As coisas de Deus são maravilhosas, são tremendas, sabe? Eu veria uma experiência de novo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Muito bem. Agora vamos aqui no livro de Atos, nessa experiência de Cornélios, onde Pedro é convocado pelo Espírito Santo a ir lá em Cornélios. E falando do Espírito Santo,
Que experiência. Pedro dormindo teve um sonho. Né? Ele acordado por uma voz, levanta-te, não é? E vá com esses homens, porque eles estão aqui, porque eu os enviei aqui, não é? E vai lá e prega o Evangelho. E não discute, vai com eles. Olha a relação de Pedro com o Espírito Santo, a liberdade de Deus com Pedro e Pedro com o Espírito Santo. Então ele se levanta e ele vai até Cornélio. E aqui está essa passagem. Atos 10, versículo 14. Você vai ler o resto depois. Tá bem? Diz assim: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia! E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também os gentios, aleluia, foi derramado o dom do Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Pois os ouviam falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então, perguntou Pedro, né? Porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Então, veja, isso aqui é algo maravilhoso. Eles falaram em línguas, eles glorificavam a Deus, experiência semelhante ao capítulo 2 de Atos, em Pentecoste. Então, isso se repete, queridos. Aleluia! E aqui, então, houve um grande mover. Aqui existe algo interessante. Mas pode alguém ser batizado no Espírito Santo antes do batismo das águas? Aleluia! Sim, é possível. Há situações. Não é uma coisa de nível geral. Mas tem muitas pessoas, aleluia, que são batizadas no Espírito Santo antes das águas. E esse caso aqui aconteceu. Eles receberam o Espírito Santo quando creram. Tá certo? Ali foi a experiência anterior. Mas Pedro faz o quê? Ele se levanta e diz o quê? O que impede essas pessoas serem batizadas nas águas? Porque é uma ordem de Jesus. Tá certo? Então, foram também batizados nas águas e cheios do Espírito Santo, como lá em Pentecoste. Aleluia! Agora, vamos à frente com a última, eu creio, passagem, se Deus quiser, sim. Se eu encontrar também aqui, né, porque sozinho não é fácil, né? Mas um dia terei um auxiliar, um secretário. Aleluia! Muito bem. A passagem está ali no livro de Atos dos Apóstolos, tá certo? Atos dos Apóstolos. Eu não perdi aqui, né? Atos dos Apóstolos, aqui na frente aqui. Não caiu o folhetim no chão aqui. Vamos ver. Glória a Deus. Felipe e Samaria, não é aqui. Eu espero não ter perdido. A conversão de Paulo é muito mais. Glória a Deus. Onde está, meu Deus? Eu separei tudo aqui direitinho. Não é? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo em Efésios. Essa é a passagem. Eu separei aqui, mas badernou tudo aqui. Bom, se aqui é... Amém? Então vamos então. Mas você pode procurar depois, Paulo em Efésios. O que acontece lá? Eu chego lá e encontro algumas pessoas. Pena que eu não consegui encontrar, mas está lá. Você vai ver lá em Atos, não é? Quando ele chega em Efésios e lá encontra algumas pessoas. E eles se dizem cristãos. Aleluia. E Paulo, eles perguntam, vocês foram já batizados nas águas? Diz ele, sim, pelo batismo de João Batista, que é o batismo nas águas. Ele foi batizado com água,
Mas vem alguém após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Aleluias. Então, veja, ele faz uma pergunta. E vocês receberam o Espírito Santo? O que eles dizem? É que está algo muito sério. Perdoa porque não achei lá a passagem, mas você vai achar aí, né? Ele faz uma pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo? Agora vejam o que eles disseram. Eles disseram algo que a igreja, quem sabe, mais de 70% não tem ideia realmente sobre isso. Então, o que ele diz para eles? Eles pregam sobre o Espírito Santo. Quem sabe tudo isso que eu preguei para você agora. Porque é uma necessidade vital, aleluias. E eu chego a ter a ousadia de dizer para você, mas eu tenho que dizer. Se você não teve uma experiência com Deus, se você não tem o Espírito Santo, se você vive uma vida de derrota, querido, na área espiritual, há algo errado. E isso é a ausência do Espírito Santo em você. Você está salvo. Diz a Bíblia que é o Espírito Santo em você que testifica que você está salvo e que é filho de Deus. Eu tenho que dizer isso. Eu tenho que ser sincero. Até porque não pode deixar de dizer. Amém? Paulo explica então a respeito da promessa. Deus de Abraão. Amém? Porque vem de Abraão. Nós somos filhos pela fé de Abraão, porque creu. E quem crê em Jesus, esse deve ter o Espírito Santo. E nem é uma questão de escolha. É preciso acontecer isso. E se é orientado sobre isso, com certeza vai acontecer esse mistério. Essa obra sobrenatural que é a presença do Espírito Santo. Então ele ora por eles. E todos recebem o Espírito Santo. E o que acontece? Um grande mover pentecostal. Em línguas e salmos. Meu Deus, aleluias. E profetizando e cheio da presença dele como rio de água viva. Aleluias. Glória a Deus. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Ele falava com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber todos aqueles que nele crescem. Que Deus te abençoe. Estamos encerrando. Se você assistiu a primeira, assista a segunda, assista a terceira. Isso é um seminário sobre o Espírito Santo. E que Deus te abençoe poderosamente e que você alcance a vontade de Deus, que é habitar no teu coração. É estar ligado ao teu espírito e ser um Deus presente na tua vida. E isso é vitória completa em nome de Jesus. O mais, já falamos. Isto é plano de Deus. Amém, queridos? Que habite poderosamente em você o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Deus presente em você. Deus te abençoe.